Você é bem-vindo em nome de Jesus. Deus vai falar contigo essa noite. Mas não vou ministrar vocês não, vou chamar o pastor Leandro. Estende suas mãos para cá, vamos orar com ele. Esse homem de Deus vai trazer uma palavra do coração de Deus para nós. E depois eu estarei fazendo a ceia com vocês. Pai, em nome de Jesus, te dou graça, te louvo e te agradeço pela vida do Leandro, Pai, por toda a sua casa, por toda a sua família, pelo coração no Senhor e pela dedicação, Pai, do teu reino. Quero declarar sobre ele céus abertos, Pai. Usa ele poderosamente e que a palavra dele seja um rema para os nossos corações, que venhamos ser alimentados pelo trono do Senhor através da vida do teu filho. Eu repreendo toda a malignidade, toda a palavra contrária, todo o pensamento contrário, mando embora em nome de Jesus e declaro a liberdade do Senhor nesse lugar, como nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Nos ministra e fala conosco, é que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus? Aleluia. Shalom, graça e paz. Bem-vindo à casa do Pai, do Abba, aquele que muda a história, transforma vidas, amém? Tome seu assento, pegue sua Bíblia, pegue a palavra do Senhor. Eu não sei o que o irmão ou a irmã veio buscar, mas eu volto a repetir, você está no lugar certo. Se Deus não te der aquilo que você quer, com certeza Ele vai te dar aquilo que você precisa, amém? Mas você não volta para casa de mãos vazias. O Todo-Poderoso está aqui. Ele fala que quando nós nos reunimos em nome dEle, Ele vem pessoalmente. Nós temos um Deus que não manda representante, temos um Deus que vem pessoalmente, e é Ele que está aqui. Então confie o seu coração a Ele, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, permita ser ministrado nessa noite, amém? Eu quero compartilhar com vocês, nem ministrar, mas eu quero compartilhar aquilo que eu fui ministrado nessa tarde. É uma semana muito corrida, uma semana muito atípica, entre trabalhos, implantação de projetos, viagens, e eu não tinha ainda tirado a palavra. Mas hoje de manhã viemos, limpamos a igreja, aí levei a Itziane em casa e voltei para a igreja. E aí é tão bom estar na casa do Pai, tão bom estar, é bom estar em congregação, mas é bom estar sozinho na casa do Pai. Como é bom você andar nessas linhas e chorando e gritando na presença de Deus, é algo maravilhoso. E eu conversando com Deus sobre a palavra de hoje, e assim, foi muito, muito gostoso esse momento. E eu pensando, Pai, conversando com Ele, o que eu vou levar? Hoje não é um culto comum. Hoje nós temos a alegria de ser um culto de ceia, um culto de honra, de renovação de aliança com esse Deus. Hoje é um culto diferente porque é um culto de ação de graças, aonde nós agradecemos a esse Deus poderoso por ter nos dado o apóstolo Ramon. É um culto de ação de graça pelo aniversário dele, pois graças ao apóstolo Ramon que tudo isso daqui, quer dizer, Deus tem usado ele para que tudo isso daqui acontecesse. Eu só estou aqui porque Deus usou a vida desse homem. A minha família só está restaurada porque Deus usou a vida dele. Então é um culto de ação de graças. Obrigado, Senhor, porque nós temos o nosso apóstolo conosco. E eu falei, não pode ser uma palavra comum. E aí eu fui procurar, falei, vamos ver deixa eu estudar um pouquinho sobre a última ceia que teve, né? Jesus, os 12, os discípulos, aquele momento de comunhão entre ele e a liderança dele. E aí me veio um tema na cabeça. Quem sou eu na mesa?
Porque ali tinha 12 homens diferentes, tirando o Senhor Jesus, tinha 12 homens. Cada um com uma característica, cada um com um pensamento, cada um com um caráter, cada um com uma forma de agir, de pensar. E aí eu comecei a mergulhar nessa oportunidade da palavra de quem sou eu, se eu pegasse os adjetivos de cada um daqueles homens. Quem sou eu na mesa, na ceia com Jesus? E aí eu comecei a ver um pouquinho de cada um dos 12. E aí lembrando de João, o apóstolo João, o apóstolo querido de Jesus, o íntimo, que tinha intimidade com o Pai, que tinha intimidade com o Abba, com o Senhor Jesus. Aquele que caminhava ao lado, aquele que inclinava a cabeça nos ombros de Jesus. Eu falei, cara, que legal. Quantos têm esse privilégio de ser esse, né, que tem a intimidade com Cristo? E aí eu comecei a ver que tem Judas também. Quantos traíram Jesus, quantos traíram o propósito, quantos traíram o chamado. E eu pensei, não, essa ministração vai render, né? Tem 12 tópicos aqui que a gente pode trabalhar. Tomé, aquele que não creu, que faltou fé, que só acreditou, só acredito vendo. Nós tínhamos também ali Estevão. Cara, Estevão, a palavra de Deus diz que ele, cheio do Espírito Santo, no momento em que ele estava sendo apedrejado, ali no momento de morte, e ele glorificando Deus Todo-Poderoso, cheio do Espírito Santo, e ele ainda liberando perdão, não impute sobre eles esse pecado. Eu falei, meu Deus, quem é esse homem? E aí eu cheguei em Pedro. Aí quando eu chegou em Pedro, acabou a ministração ali. Eu vi que algo diferente aconteceu na minha palavra. Então eu desisti de fazer esses 12 tópicos. E eu queria falar sobre Pedro. E me veio um turbilhão de lembranças, de pensamentos da palavra, de atitudes de Pedro. Pedro era aquele cara impetuoso, né? Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Ei, se és tu, deixa eu ir andando aí também sobre as águas. Pedro era aquele cara que Jesus fala assim, Pedro, vou lavar os seus pés. Senhor, tu não vai lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, então lava também os pés, lava a mão, lava a cabeça. Não é assim, Pedro. Pedro é aquele que, no momento que Jesus vai ser preso, arranca da espada e arranca a orelha do soldado Malco. Arranca a orelha porque eu acredito que ele tenha desviado, né? Porque eu acho que a intenção era arrancar o pescoço, né? Imagina ele dando uma esquivada assim, ainda arrancando um pedaço da orelha. Pedro, ele era esse cara impetuoso, mas eu não quero falar desse Pedro impetuoso. Eu quero falar desse Pedro ousado? Não. Eu quero falar desse Pedro que se achava o crente, o homem de Deus, o forte, o cheio de fé. Porque Pedro, ele se achava. Pedro não se achava, Pedro se tinha certeza. Ele acreditava mesmo que ele era o cara. Ele era o cara que tinha certeza que ele era o cara. E aí comecei a ver que Pedro, ele tinha um problema muito sério, que ele não olhou para dentro de si, para conhecer a área de fragilidade dele. Nós somos homens e mulheres de Deus, chamados, resgatados, sarados, curados, libertos. Temos um Deus poderoso, temos uma
uma unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, temos uma promessa, temos um destino. Somos aquele que o Deus Todo-Poderoso põe a mão sobre nós, nos destrava, nos desata. Mas cada um de nós tem uma área de fragilidade. Cada um de nós tem algo que precisa ser observado. Tem uma passagem que está lá em 1 Reis, se eu não me engano, 22. 1 Reis 22, que fala da morte do rei Acabe. Que ele estava no meio do fronte de batalha, e um dos soldados inimigos arqueia, né, com força, e lança assim uma flecha, não mirando nele, mas uma flecha a esmo, soltou uma flecha assim no meio dos soldados inimigos, e a Bíblia conta que essa flecha entrou na fenda da armadura do rei Acabe, a qual ele sangrou e morreu até o final da tarde. Ele estava de armadura, mas existia um ponto sensível na armadura dele. Existia uma frestinha, a qual a lança ou a flecha entrou e matou ele. Era a área de fragilidade da armadura dele. Todos nós temos essa área de fragilidade. Quem foi na célula essa semana viu que a palavra ela nos direcionava de que existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual é real, é verdadeiro, é vivo. Esse mundo espiritual, ele é composto entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre o bem e o mal, e existe uma batalha constante. Um dia a apóstola Josi me ensinou algo que para mim nunca vou esquecer. E eu até comentei lá na célula sobre essa observação, sobre esse aprendizado que eu tive. Nós sempre vamos ter batalhas, nós sempre vamos ter guerra, nós sempre vamos caminhar e encontrar desafios, inimigos tentando nos destruir, porque nós tomamos um lado, um posicionamento no mundo espiritual. Então o reino das trevas vai tentar nos destruir. Nós sempre vamos caminhar em alvo do inimigo. Então o que fazer? A apóstola nos ensinou que nós devemos então aprender a batalhar, aprender a guerrear. Se eu estou em guerra, se o inimigo decidiu a querer me destruir, então eu tenho que aprender a guerrear. Se nós estamos em guerra, o pastor João, veterano do glorioso exército brasileiro, ele sabe muito bem dizer que se nós entrarmos numa guerra, primeiro nós precisamos saber qual é o exército que eu faço parte, qual é o propósito dessa batalha, quem é o nosso general, qual é a estratégia dessa guerra, quais são as armas que eu tenho, qual é a defesa que eu tenho, e o mais importante, quer dizer, o não menos importante, qual é a minha fragilidade nessa batalha, qual é o meu ponto fraco, porque aonde eu tenho um ponto fraco, eu tenho que estar atento. Da mesma forma que eu tenho que saber isso do meu exército, tenho que saber isso do exército do inimigo. Qual é o exército inimigo? Qual é o alvo dele? Quem é o general dele? Qual é a estratégia que ele vai usar? Qual é a intenção daquele exército? O que ele quer destruir ou o que ele quer conquistar? E qual é a área de fragilidade desse exército inimigo? Porque é lógico que numa guerra sempre procurarão acertar o ponto frágil, o ponto fraco. Alguém já brincou de queimada aqui? Você jogava a bola na pessoa mais rápido ou naquele mais lento? É a área de fragilidade do time adversário. Satanás, ele sabe e ele vai procurar nos destruir. Satanás, ele não desiste de tentar nos destruir. Então nós temos que estar atentos às áreas de fragilidade.
E aí é onde entra Pedro. Pedro ele se achava tão confiante, mas eu quero trazer que Pedro ele tinha uma falsa fé, ou melhor, uma fé enfraquecida, porque ele se achava o cara, mas nós sabemos o que aconteceu, nós sabemos o final da história. Lucas, capítulo 22, versículo 33. Segura a Bíblia aberta em Lucas 22, nós vamos dar uma trabalhadinha aí nesse versículo. Lucas 22, 33 diz assim: Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Olha a convicção desse cara. Cristo, eu vou contigo. Olha, se o senhor for preso, eu vou lá, vou estar do seu lado. Se o senhor morrer, eu vou morrer junto. Era essa convicção de Pedro, a certeza que ele tinha no coração. Pedro acreditava que estava pronto, mas ele não avaliou o quão pronto ele estava. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, tenham misericórdia da minha vida, entendam que eu não estou aqui para trazer qualquer confronto ou juízo sobre a vida de vocês. O que eu estou aqui é apenas para compartilhar aquilo que eu fui ministrado hoje. E se algo do que eu disser servir para vocês, glórias ao Espírito Santo, glórias ao Deus poderoso. Mas eu não quero trazer peso de juízo. Precisamos nos avaliar. Precisamos nos avaliar qual é a nossa área de fragilidade. Vocês já vão entender tudo que eu estou falando. Precisamos avaliar o que os nossos líderes dizem ao nosso respeito. O que o seu líder diz sobre você, para você. O que você no seu secreto sabe sobre você que precisa de uma mudança. A sua área de fragilidade. No versículo 34, está escrito assim: Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará. Afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes você me negará. Quem é que estava dizendo isso? Jesus. Quem era Jesus na vida de Pedro? O líder dele, aquele que sabe, aquele que conhece sobre a vida dele. Eu quero só dar essa pincelada de que nós estamos num ministério de discipulado. Nós estamos num ministério de ensino, num ministério está na visão celular. Então nós temos líderes que enxergam aquilo que nós não enxergamos. Porque Pedro, ele olhava e se achava, mas Jesus sabia que ele não era aquela Coca-Cola toda. Jesus sabia que atrás daquela palavra tinha um homem que ia retroceder daquilo que ele estava dizendo. E o que eu quero nessa noite, que possamos nos avaliar, aonde Satanás tem encontrado pouso na minha vida e na sua vida. Quais são as áreas de fragilidades que eu tenho, que se Satanás olhar para nós, ele vai mirar ali. É ali que eu vou acertar, porque se eu acertar ali, eu derrubo esse homem ou essa mulher de Deus.
quais são os segredos que nós temos que ainda permite que Satanás conecte, que demônios se conectem com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa santidade. Porque a área de fragilidade pode ser tanta coisa. A área de fragilidade pode ser uma pornografia, que às vezes a pessoa ainda está presa. É a área de fragilidade dela. Ela precisa de um socorro ali. Talvez uma prostituição, uma carnalidade, a mentira. Quantos homens e mulheres de Deus estão presos na mentira ainda? Mentem. Mentirinha do bem. Quantos homens e mulheres de Deus estão presos em olhares maliciosos, caráter desaprovado, falta de fé, falta de oração, orgulho, vaidade, soberba, segredos escondidos. O meu pecado é minha área de fragilidade, ou o meu pecado no passado pode ser a minha área de fragilidade, onde Satanás vai tentar agir. Falei para minha esposa amada, andando no mercado lá, olhando na seção de copo, eu vi um copo de caipirinha. Lindo aquele copo de caipirinha. Gente, eu senti o gosto daquele trem na boca. Mas eu sei que foi aonde eu fui muito visitado no passado. Pouca pessoa sabe, mas numa fase da minha vida eu estava tomando quase 1 litro de pinga por dia. É minha área de fragilidade. E o inimigo tenta visitar. Eu reconheço que eu tenho uma área de fragilidade. Nós não podemos achar que somos super crentes, todos poderosos, que vamos para o céu, vamos entrar no céu invadindo lá do jeito que estamos. Satanás é um ser milenar que está aí há muitos anos. E ele conhece eu e você melhor do que nós mesmos. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe o que você esconde. Ele sabe o que você tem medo. Ele sabe dos seus traumas, das suas mágoas, das suas pirraças, dos seus milindres. Satanás sabe quem você é. E que nem eu falei na célula, Deus tem planos e projetos para a sua vida, mas Satanás também tem. João 10:10, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Projeto dele. E como que ele vai fazer isso? Agindo nas áreas de fragilidade. Satanás sabe que você não vai tropeçar numa pedra gigante. Então ele coloca pequenas pedrinhas para você resbalar então. Qual é a sua área de fragilidade? E Pedro, na noite que Jesus foi traído, ele permitiu que a atitude dele calasse a voz dele. Não permita que as suas atitudes calem sua voz. E aí de repente nós vemos que Jesus foi preso e nós vemos um Pedro que não estava mais tão ousado, um Pedro que não estava mais tão valente, um Pedro que não era mais tão audacioso. Nós vemos um Pedro que estava ali paralisado, com medo e assustado. No mesmo capítulo aí 22, pula lá no versículo 54. Versículo 54. Olha o que está escrito. Falando de Jesus. Então prenderam-o o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Olha o que está escrito agora. Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Cadê o Pedro? Que agora está de longe. Na hora que o trem complicou, Pedrão está longe. Nós sabemos que ele negou Cristo. Negou não, que ele disse que não o conhecia por 3 vezes.
ele esqueceu de um ensinamento de Jesus que fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Foi falado sobre isso, o apóstolo falou sobre isso, sobre renúncia, na abertura. De que aquilo que eu achava importante, Paulo falando, aquilo que eu achava como eu tenho como por esterco, porque Jesus é mais importante. Então quando fala assim, negue-se a si mesmo, a palavra de Deus está falando, nega seu medo, nega suas preocupações, sua ansiedade, nega tudo isso. E Pedro, por ter aquela fé que ele achava que tinha, ele tinha que negar isso. Não, Jesus está lá, eu vou com ele, eu estou junto. Não, eu estou junto com esse Jesus sim. Esse Jesus mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente, estou junto. Se tiver que ir para a forca eu vou, se tiver que ir para a cruz eu vou. Porque é fácil seguir Jesus. Eu fico imaginando o Pedrão seguindo Jesus enquanto estava tendo multiplicação de pão e de peixe. Estou junto, Jesus é meu amigo. Enquanto estava tendo curas e milagres, Pedrão estava ali do lado, é meu líder. Eu fico imaginando aquela multidão gritando assim, Messias, Jesus, Yeshua. E Pedro todo ali, né, todo cheio de orgulho. Esse é meu líder. Eu sou um seguidor de Cristo. Não chega perto não, porque o meu mestre. Mas na hora que precisou, ele não foi firme para suportar. A fé que ele achava que tinha, não existia. No versículo 31, volta lá, 22:31. Olha o que está escrito. Jesus chega para Simão, é na mesma reunião, isso aqui tudo é na mesa da ceia. Simão, Simão, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus fala assim, Pedrão, Satanás pediu permissão, ele está reclamando que ele quer peneirar você. Qual é a intenção de... Satanás pediu permissão para quem? Para Deus. Ele quer peneirar você, Pedro. Qual é a intenção de alguém quando quer peneirar alguma coisa? Quando um pedreiro está peneirando ali, qual é a intenção? Separar. Quando você peneira algo, é porque você quer separar algo. Separar significa sacudir com força. Peneirar significa sacudir com força. Você está peneirando, você está sacudindo ali para algo sair e para algo permanecer. Todos nós vamos entrar na peneira. Não existe homem e mulher de Deus que passe por essa terra e não entre por uma peneira, aonde você é sacudido, aonde você é chacoalhado, aonde você é esforçado, provado. E qual que é a intenção da peneira? Separar. Separar o quê? Aqueles que têm fé daqueles que não têm fé. Porque quanto maior a sua fé, você fica na peneira. Se você tiver uma fé pequena, você cai na peneira. E eu achei tão legal que eu vendo aqui Jesus, continuando esse versículo, está lá no versículo 32, que fala assim, versículo 32, olha Jesus falando para Pedro, porém roguei por ti, para que te livres da peneira. Está escrito assim?
Jesus orou para que Pedro fosse livrado da peneira? Tá, não. A palavra do Senhor diz: eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Jesus não pediu para tirar Pedro da peneira. Jesus pediu, orou para Deus, para que Pedro tivesse fé na hora que ele fosse peneirado, para que ele permanecesse firme na hora que ele fosse provado, que ele permanecesse firme na hora que viesse a tribulação. Nessa hora aqui, minha cabeça ficou imaginando Jesus orando por mim e por você, Jesus intercedendo por nós lá no céu, ou do nosso lado. Na hora que nós estamos vivendo os nossos problemas, Jesus está ali do lado, não tirando o problema, mas rogando para que nós tivéssemos força para vencer, força para permanecer, que nós venhamos ter a disponibilidade de estar firme, inabaláveis, firmes na promessa, firmes nos princípios, firmes naquilo que Ele prometeu. A palavra do Senhor diz que Jesus orando falou assim: eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E aqui Jesus está falando assim: ó, eu peço, eu oro para que o Senhor dê força na hora que Ele for peneirado. Então eu e você, nós temos essa intercessão de Jesus também, para nós termos força, acrescentados em fé, porque o dia mal vem, o dia ruim chega. E nesse momento, se você não tiver uma fé inabalável, você vai cair na peneira, você não vai ficar, porque a promoção vem para aqueles que ficam, a promoção vem para aqueles que permanecem. Pastor, então você quer dizer que Pedro caiu na peneira? Ele ficou ou ele caiu? Pedro caiu, Pedro não ficou. Mas sabe o que eu achei legal? Também a continuação do versículo 33. Não, é a 31. Na continuação fala assim, que Jesus fala, né, no 32: eu porém roguei para ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Falei, caraca, Jesus olha para Pedro e fala assim: porém tu, quando você se converter, Pedro, quando você virar um homem de Deus de verdade, é por isso que Pedro se abalou. Faltava uma conversão legítima, ele era convencido e não convertido. Quantos homens e mulheres de Deus são convencidos e não são convertidos? Quando tu se converter, Pedro, Pedro, quando você se converter, quando você se converter, fortaleça os outros. Precisamos olhar a nossa área de fragilidade. Pedro tinha uma área de fragilidade que ele achava que estava resolvido na vida dele, que era a fé, a convicção da fé. Pedro teve a oportunidade de uma reconciliação com Jesus, foi levantado como um grande líder, fez grandes coisas, um nome de grande responsabilidade diante da igreja primitiva, e até hoje ele é lembrado como um grande homem de Deus. Mas o dia mal vem para mim e para você. Como que eu vou estar quando eu ser peneirado? Quando Satanás chegar diante de Deus e falar assim como fez com Jó: deixa eu pôr a mão nele, para ver se ele vai te glorificar. Deixa eu pôr a mão nele para ver se ele ainda é esse homem, essa mulher de Deus que ele acha que é. Eu volto a tocar nesse assunto. Se você hoje está aqui, nós vamos ter a oportunidade de olhar para a nossa vida e ver
vê as nossas áreas de fragilidades. Mas se você reconhece algo na sua vida que precisa de uma mudança, que precisa de uma transformação, e você sabe que por si só você não consegue, procure alguém para te ajudar. Procure o seu líder, procure o seu pastor, mas procure. Porque se o dia mal chegar e você não estiver preparado, se você não estiver fortalecido, as flechas vão entrar, o inimigo vai destruir. Não permita que a sua área de fragilidade seja o alvo de Satanás. Seja fortalecido no Senhor. Seja blindado pela santidade. Seja blindado pelos princípios de Deus. Não permita caminhar nessa terra onde Satanás olha e fala: agora eu acerto ele. Para encerrar, no versículo, deixa eu só achar aqui. No versículo 45. Porque Jesus foi orar. Jesus era um homem de oração. Versículo 45 do capítulo 22 mesmo fala: levantou-se da oração e foi ter com os discípulos, e os achou dormindo. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orar, para que não entreis em tentação. Algumas traduções fala assim: para que não enfraqueça a vossa fé. Isso aqui foi antes de Pedro, alguns minutos antes de Pedro cortar a orelha de Malcolm, antes de Pedro dizer que não conhecia Cristo. Na hora de orar, Pedro estava dormindo. Na hora de se fortalecer, Pedro estava dormindo. Jesus ia passar por um momento de agonia, então ele estava de joelhos, ele estava orando, ele estava clamando. Jesus acabara de falar assim: Pai, se for possível, afasta esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Orando, buscando. E aí ele olha, vê Pedrão aonde? Dormindo. Enquanto a igreja ficar dormindo, seremos alvos de Satanás. Não podemos dormir. Não podemos nos paralisar no sono. Somos uma igreja modelo. Somos uma igreja referência. Somos uma igreja que Jesus olha para nós e olha com expectativa. Jesus olha para você e tem expectativas a seu respeito. Não permita-se passar por essa terra dormindo. Existe um chamado, existe um propósito, existe um caminho a ser trilhado e traçado. Vai ser difícil, vai ter peneira, mas nós temos um general dos exércitos que nos garante vitória acima de tudo. Aquele que não poupou a vida nem da vida do seu próprio filho, para que nós tivéssemos a vida e vida em abundância, para que nós conquistássemos. Talvez seja difícil para você, mas Jesus está contigo. Fica firme para não cair na peneira. O que eu falo não cair na peneira é não descer e ser reprovado. Que a sua fé seja transbordante e abundante. Que a sua fé seja contagiante. E que hoje não permita-se dormir sem fazer uma autoanálise. Quem sou eu no mundo espiritual?
Quais são as minhas áreas de fragilidades? Aonde Satanás ainda encontra pouso na minha vida? Aonde Satanás ainda está achando brecha para tentar me envergonhar como homem de Deus, me envergonhar como mulher de Deus? Coloquemos-nos em pé. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu não estou aqui para apontar dedo. Na verdade, o que eu falei está escrito. Mas eu gostaria que você tivesse agora a oportunidade que Pedro teve, mas Pedro não fez. Orar, se fortalecer. Não permita dormir no momento da oração. O Espírito Santo está aqui. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. Deus tem sonhos e projetos para a sua vida. Mas se você não se fortalecer, se você não fechar as brechas, se hoje você não colocar um ponto final nesse argumento do diabo na sua vida, o inimigo vai te pegar. Não dá tempo mais da gente brincar de ser crente. Não podemos mais brincar de ser homem ou mulher de Deus. Satanás não vai brincar de ser Satanás. Satanás não vai brincar de pique-esconde e falar, você está no pique, então não vou te pegar. Ele vai tentar te pegar. Feche seus olhos. Olha para dentro de você. Olhe para dentro de você, quem você é no mundo espiritual. Hoje à tarde, quando eu estava tirando essa ministração, eu vi o quanto eu precisava fechar brechas, fechar legalidades na minha vida. Quanta coisa que eu vi que falei, meu Deus, essa aqui é a minha área de fragilidade. Me ajude a ser forte aqui. Me ajuda a me fortalecer nesse lugar. Me ajuda, Senhor Jesus, a não virar alvo de Satanás nessa área. Aonde Satanás está achando brecha na sua vida, irmão? Peça para Deus fortalecer hoje. Se você precisa pedir perdão por esse pecado, peça agora. O Pai está aqui. O Espírito Santo está aqui. Querido Deus, aqui está a sua igreja, Pai. A palavra do Senhor diz que é o Senhor que convence, Espírito Santo, do pecado, do juízo, da justiça. A palavra do Senhor é que é o Senhor que convence. Traga convencimento para a tua igreja, Pai. Da onde precisa de uma transformação de mente, aonde precisa de uma renúncia, Pai. Aonde precisamos renunciar a algo, isso que nós fazemos que entristece o seu coração, isso que fazemos que sabemos que está errado, porque um dia o Senhor nos ensinou, mas muitas vezes o nosso caráter desliza, e a gente vai lá e faz errado de novo. Espírito Santo, nós não queremos andar, ó Pai, tão vulneráveis, queremos ser fortalecidos nessa noite. Quebra, Pai, os argumentos da nossa alma que nos leva ao pecado, que nos leva ao engano, que nos leva à mentira, que nos leva, Pai, a entristecer o seu coração. Arranca isso de nós, Pai, como quem arranca com a mão, mas em nome de Jesus queremos sair daqui, Pai, completamente transformados pelo poder do Teu sangue, pelo poder do nome de Jesus. Queremos calar o argumento das nossas almas, o argumento que nos aprisiona a nossa mente. Queremos hoje colocar um ponto final em todo o acesso de Satanás, na minha casa, na minha família, na minha vida, na minha saúde. Não aceitamos mais ser alvo do inferno. Nos revela, Pai, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não estamos enxergando. É noite de conserto, é noite de libertação, é noite de transformação. É você e Ele.
Aleluia. Oh, Pai, mais um ano, né? Ou até a gente pode contabilizar menos um ano, né? Cada dia a gente se aproxima mais da casa do Eterno. E a gente pode dizer que foi um ano que nós vencemos. Somos vencedores. Quantos caíram? Quantos tombaram no caminho? Quantos desistiram? O Senhor está aí. E os outros falavam para o Senhor: não sai de casa. Que loucura. Fecha a igreja. E o Senhor permaneceu. No meio de lutas e lutas e lutas, 2 anos que não deveriam nem ser contabilizados. Não viveu 2 anos que se trancamos, não. 2 anos que vivemos intensamente. E agora está aí 62. A última vez que comemoramos foi lá no 60. 62. Eu vou parar de falar, que senão eu vou até... Eu falo depois, mais daqui um pouquinho. Mas 62 nem é um número que possa se igualar ao tamanho do quanto a gente te ama. 62 é um número minúsculo perto do amor que essa igreja sente pelo Senhor. E ao fundo dessa música, que não tem outra música, por mais que tenha gente que não goste, é a música que a gente lembra o Senhor. Não tem uma só vez que a gente não escute essa música que a gente não lembre do Senhor. Não há ferrolhos nem portas que te fechem diante daquilo que Deus colocou na vida do Senhor. E o Senhor tem essa certeza. E o Senhor, tendo essa certeza, nos dá essa certeza. Nós temos uma equipe hoje que tem essa certeza. Nós sabemos que não há portas, não há ferrolhos, não há nada que se feche diante da vontade de Deus, porque foi isso que o Senhor ensinou para nós. Nós estamos entrando num tempo de uma prosperidade sem igual, sem limites. Eu, quando conheci o apóstolo, por mais de todas as coisas que ele perdeu antes de chegar aqui, eu já olhava para ele e via ele como um homem próspero. Eu olhava para o apóstolo na época, irmão Ramon, ele chegava com uma Toyotona Bandeirante. A gente falava: uau, olha que homem chique, olha que mulher chique. E Deus foi prosperando ele nessa terra. E um dia Deus falou assim: ei, toda essa prosperidade que eu te dei, me entrega de volta. Me entrega de volta. Ele era um homem próspero, de posses e de um nome no meio de empresas grandes. E um dia lá atrás ele falou assim: eu entrego tudo isso aqui. Entrego tudo isso aqui. E se a gente for parar para olhar as histórias que eles passaram desde o dia que ele falou: eu entrego. Mas eu quero dizer que o tempo da seca acabou. Deus não nos tira de algo, apóstolo, para nos colocar nele mesmo ou abaixo dele. Quando Deus nos tira de um nível, é para colocar num nível mais alto. Quando Deus nos tira de um tempo, é para colocar num tempo melhor. Nós estamos entrando num tempo. A palavra para esse mês é uma palavra de prosperidade. E é isso que tem sobre a vida do Senhor a partir de agora, apóstolo. 62, chavinha virando. Tempo de prosperidade, amém? Aleluia. Que culto lindo, né? Aproveitando, você vai chamar todo mundo? Vou. Todos os 12, por favor, levantem, saiam dos seus lugares. Os 12 da primeira geração, se levantem. Levantai, ó portas. Eu gostaria de convidar o apóstolo para se sentar aqui. Aos pés da cruz aqui, apóstolo. Nós vamos fazer um mato profético. E eu quero ler aquele que é
Na verdade, eu creio, né? Deus é um Deus maravilhoso. E no início desse ano, o apóstolo ele profetizou e ele declarou sobre as nossas vidas, ele declarou essa palavra. E isso representa o homem que ele é, um homem de fé. O homem que enxerga pelos olhos da fé, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. E o decreto deste mês, o decreto do mês dele, do meu mês também, né, pai? Diz assim: tempo de prosperidade se manifestou para esta nação. Até os ímpios estão dizendo: existe um Deus que se compadeceu dessa nação e olhou com olhos de misericórdia para o seu povo. Mudei a sorte dos fiéis e estabeleci um tempo novo para aqueles que me servem em verdade. Aleluia! E lá em 1 Crônicas 17:20 fala: Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E é isso que o nosso apóstolo tem nos ensinado. É essa palavra que ele liberou sobre as nossas vidas no início deste ano, na virada deste ano. E é isso que Deus tem preparado para nós, apóstolo. É isso que Deus tem preparado para o Senhor, para a família do Senhor, para a casa do Senhor e para o seu ministério. É uma honra estar aqui hoje homenageando o Senhor, honrando a Deus pela sua vida e por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Muito obrigada. Amém? Nós queremos prestar uma homenagem, né, para o nosso apóstolo. E ele profeticamente nos lembra algumas coisas. E falar do Senhor é simples, porque o Senhor é simples. Nesse mês que começou, nós ouvimos a nossa apóstola falar que os próximos 6 meses serão diferentes, serão muito diferentes, que nós vamos viver coisas novas. Quando mandaram no grupo da equipe aquele decreto desse mês agora, foi como, eu entendo como um símbolo mesmo. Quando eu li, o Senhor vai trazer prosperidade, e as pessoas vão ver e não vão acreditar no que Ele vai fazer. E quando nós pensamos em fazer algo para o Senhor, esses elementos vieram à nossa mente.
A uva, ela é a alegria. A apóstola sempre fala isso nos casamentos. O vinho, a uva é aquilo que traz alegria. O Senhor é o símbolo da alegria. O Senhor sempre está sorrindo, o Senhor sempre está alegre. Onde o Senhor chega, o Senhor brinca, o Senhor distrai, o Senhor sempre tem algo de paz que o Senhor carrega. Às vezes, em vários discipulados, às vezes as coisas começavam a esquentar e o Senhor vinha, é o seguinte. E já trazia uma palavra certeira. O Senhor carrega essa alegria. Essas uvas simbolizam o que o Senhor também representa para nós. A oliveira, a azeitona, o azeite, o óleo, a unção. O Senhor é um apóstolo e nós reconhecemos e nós vivemos debaixo desse apostolado. O Senhor carrega uma unção diferenciada. Algo que existe, que o Senhor derramou sobre a vida do Senhor. Deus olhou para o Senhor e entregou algo específico. E nós reconhecemos isso. O Senhor desata destino nas nossas vidas. Aonde o Senhor chega, os pastores, os apóstolos se apaixonam pelo Senhor. Por essa unção única que o Senhor entregou. Outro símbolo que nós não conseguimos ver o Senhor e não ver são as crianças. Às vezes a apóstola tem até que chamar a atenção do Senhor, que o Senhor está ministrando a palavra num domingo à noite. Acho que todo mundo já viu isso, né? E passa um pequenininho aqui, ele começa a brincar, ele começa a falar. E o Senhor é essa alegria das crianças. O Senhor carrega essa simplicidade, sabe? O Senhor carrega esse coração puro. O Senhor ama eles e eles amam o Senhor. O meu filho tem um vô porque ele tem o Senhor na vida dele. O Senhor é esse que é apaixonado pelas crianças. E eu sei que é porque o coração do Senhor é como a palavra diz, como o de uma criança, para a gente poder entrar no reino. E eu sei que coisas que o Senhor entrega e fala contigo, meu apóstolo, é por esse coração puro e único como o desses pequenos. E o trigo, e eles são um símbolo profético como o trigo. A palavra fala no versículo, eu anotei ali, mas não vou ler todos os versículos. A palavra fala que os campos eles estão. E eu entendo que esse segundo semestre, que se inicia com o aniversário do Senhor, um novo tempo, onde nós vamos fazer essa colheita poderosa. Amém. Onde nós vamos viver através de coisas que o Senhor falou contigo, meu apóstolo. Essa unção está sobre a vida do Senhor. Nós vamos ser instrumentos sim, mas é através daquilo que o Senhor derramou sobre a vida do Senhor. Esses trigos, nós estamos com o Senhor e nós vamos colher muitas almas para o Senhor Jesus. O Senhor é apaixonado por crianças porque crianças simbolizam ministérios. E o Senhor desata ministérios sobre a vida de cada um de nós. E eu creio nesse tempo, nós vamos viver essa colheita, nós vamos viver a prosperidade, nós vamos viver esse sobrenatural. E eu entendo que essa virada nós entendemos que essa virada no aniversário do Senhor é profética. E essa unção está sobre a vida do Senhor, o sacerdote sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. E essa é uma noite tão especial, digo, porque é uma noite que só tem filhos. Nós não temos visitantes hoje, temos os filhos aqui. Então se você em algum momento da sua vida teve a sua vida tocada pela vida do apóstolo Ramon, eu te convido a se levantar e vamos orar por ele. Estenda suas mãos, vamos abençoar o nosso apóstolo. Aleluias. Eu quero acrescentar o que a Adriana falou, que o Benjamin tem um avô, porque por conta do apóstolo, muitos aqui têm um pai, porque o Senhor é esse pai nas nossas vidas, apóstolo. Querido Deus, obrigado, Pai. Quantas igrejas hoje estão sem pastores? Quantas igrejas hoje, Pai, estão fechadas? Mas a misericórdia, a graça e o poder do Senhor, Pai, esteve conosco. O favor do Senhor esteve conosco. O favor do Senhor esteve sobre a vida do nosso apóstolo, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por nos preservar nesse tempo. Entendemos com tudo isso, Pai, que ainda existe uma grande missão. Entendemos com tudo isso que existe sim uma grande colheita, Pai. E o Senhor está nos levantando nesse tempo para viver esse extraordinário. Queremos, ó Deus,
profetizar sobre a vida do nosso apóstolo saúde e saúde em abundância, vida e vida em abundância. Queremos profetizar, ó Deus, que em nome de Jesus seja ele levantado e estabelecido, Pai, como um homem forte, de muita saúde, de muita garra, de muito vigor. Fortalece ele com vigor, Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá força ao cansado, revigora o teu filho, Pai, para tudo que ainda ele vai viver nessa terra, tudo ainda que ele vai contemplar nessa terra, Pai, porque o Senhor é o Deus que cumpre promessas, ó Deus. Clamamos, ó Pai, pelo ministério dele, que continue o Senhor ser, ó Pai, essa estrutura, esse poder na vida dele, essa unção na vida dele, que a cada dia o Senhor possa continuar acrescentando, ó Pai. Nós somos o povo, ó Pai, nós somos as ovelhas, ó Pai. Capacita cada vez mais o teu filho para levar esse rebanho rumo ao céu, levar esse rebanho rumo, Paizinho querido, aos pastos celestiais, em nome de Jesus. Paizinho, eu oro pela família dele, Pai, que em nome de Jesus seja estabelecido, Pai, os tempos de conquista naquele lar, em todas as áreas, ó Pai, em nome de Jesus. Prospera eles, ó Deus, de forma abundante e transbordante. Que em nome de Jesus, ó Pai, a família, a vida do apóstolo seja, Pai, respaldada de grande prosperidade e conquista, em nome de Jesus, ó Pai. Olha os sonhos do coração do teu filho, ó Pai, e derrame como graça e presente na vida dele, ó Pai, a realização desses sonhos, em nome de Jesus, porque nós conhecemos e cremos que esses sonhos do coração do apóstolo são sonhos, ó Pai, também do seu coração, aleluia, em nome de Jesus. Abençoe com toda sorte de graça, de conquista, de vitória, de extraordinário, em nome de Jesus. Mais uma vez agradecemos ao Senhor pela vida do apóstolo em nós, pela vida do apóstolo, ó Pai, tudo que ele tem feito e edificado nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, e obrigado, meu apóstolo. Amém. Glórias aleluia, a Deus. Glória a Deus. Em gratidão ao Senhor, aplauda no nível do seu amor. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor colocou sobre a minha vida algo especial, uma unção especial, e eu quero cada dia liberar na vida de vocês, cada dia desatar a vida de vocês, direcionar vocês para que nós possamos ter uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja consolidada. A minha alegria não é números, é poder apresentar cada um de vocês no céu. Quando chega lá, que Deus perguntar: onde é que está teu rebanho? Eu vou dizer: está aqui, ó. Aqui estão aqueles que o Senhor me deu para me guardar e cuidar. E eu creio em nome de Jesus que nenhum o inimigo vai tirar das minhas mãos, porque o Senhor é comigo. Eu louvo a Deus pela tua vida, por esse momento, por essa equipe linda, por esses pastores amados. Que Deus continue abençoando e sustentando vocês, hein? Amém. Viva o apóstolo! Gente, 60 mas aqui tem uns 30 ainda, viu? Aqui tá cheio de gás, amém? Olha, esse ano não vou poder abraçar vocês, mas se sinta abraçado, tá? Amo vocês, beijo no coração, que o grande amor de Deus, que a graça de Yeshua, que as ricas consolações do Espírito Santo seja com cada um. Que Deus guarde e prospere a vida de vocês, que essa semana seja um dia de graça, bondade e amor do Senhor, e tudo que vocês fazerem essa semana seja abençoado pelo Senhor, e tudo tenha vitória. Eu os abençoo e declaro a casa de vocês abençoada em todas as áreas, em nome de Jesus. Vai na paz, em nome de Jesus, amém e amém.